Vai chegar o dia, estejamos atentos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos fazer duas leituras no Novo Testamento, Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Do verso 1 ao 9. Do verso 1 ao 9. Dia do Senhor de hoje é o dia do Senhor 39, a explicação do quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Efésios 6, de 1 a 9, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, a sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, que para ele e que para com ele não há acepção de pessoas. Agora volte para Romanos capítulo 13. Romanos 13, versos de 1 ao 7. A obediência às autoridades estabelecidas por Deus. Romanos 13, 1 a 7. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor, da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Irmãos, aqui é a leitura. Vamos à explicação no Catecismo, Dia do Senhor 39. Apenas uma pergunta.
Pergunta 104, eu vou fazer a pergunta e a igreja pode responder com a sua confissão. Pergunta 104, o que Deus exige no quinto mandamento? Que eu demonstre toda honra, amor, fidelidade ao meu pai e à minha mãe, e a todos os meus superiores, que eu me submeta devidamente à sua boa instrução e disciplina, e que também seja paciente com as suas fraquezas e defeitos, pois é a vontade de Deus nos governar pelas mãos deles. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, talvez vocês já tenham percebido, ao olhar para a explicação do catecismo acerca dos 10 mandamentos, que aqueles que escreveram esta confissão, eles apresentam, na verdade, uma abordagem que fala da profundidade e da abrangência de cada um dos mandamentos da lei de Deus. Porque é exatamente isso, irmãos, que nós devemos perceber quando nós estamos atentando para a lei de Deus. Que o mandamento de Deus, quando ele nos proíbe de algo, ao mesmo tempo ele está nos encorajando a fazer a coisa certa. Por exemplo, o 6º mandamento, que vamos tratar na próxima semana, não matarás. Não apenas proíbe o ato literal de tirar a vida de alguém, mas também ele está dizendo que odiar alguém injustamente ou ter inveja de outras pessoas é tão pecado quanto tirar a vida de alguém. Ao mesmo tempo, o mandamento tem o seu aspecto positivo. Se eu não devo fazer mal a alguém, eu devo fazer e promover o bem-estar das pessoas. Isso é o 6º mandamento. E um dos mandamentos também que é muito abrangente, irmãos, é o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Esse mandamento, literalmente, ele está falando aqui do respeito, da obediência que cada filho deve mostrar em relação aos seus pais. O dever dos filhos é respeitar os seus pais, o seu pai e a sua mãe, literalmente. Então esse mandamento, a obediência dele começa em casa, porém ele vai além do nosso lar. Esse mandamento também, ele mostra que nós devemos nos submeter a toda e qualquer autoridade instituída pelo nosso Deus. Por exemplo, irmãos, esse mandamento ele lida com a autoridade, claro, a autoridade do marido em relação à sua esposa, aquela liderança bíblica, amorosa, como Paulo ensina em Efésios capítulo 5. Esse mandamento ele também expressa o nosso compromisso em respeitar as autoridades estabelecidas por Deus para governar a nação, o país. Esse mandamento também ele se aplica à igreja. Esse mandamento ele também mostra que aqueles homens a quem Deus estabeleceu para liderar a igreja, os oficiais da igreja, eles devem receber da parte da congregação todo o apreço, toda a honra e toda a consideração. O 5º mandamento, irmãos, ele tem uma mensagem direcionada àqueles que estão debaixo da autoridade. Eles devem honrar e respeitar as pessoas que Deus colocou sobre eles para governar a vida deles. Porém, esse mandamento também ele se aplica àqueles que estão na posição de autoridade. Veja como esse mandamento é abrangente. Aqueles que estão numa posição de autoridade, eles devem usar dessa condição dada por eles a Deus, também para promover o bem dos seus subordinados. Então, o 5º mandamento, irmãos, ele lida com a questão da autoridade. Autoridade significa ter o direito de comandar ou governar. E a autoridade maior, aquele que tem o comando de todas as coisas, aquele que tem o poder absoluto para governar, primeiramente, é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é
aquele que tem a autoridade incondicional e irrestrita, é aquele que é o supremo e soberano Senhor do céu e da terra, e que governa sobre todas as esferas da sua criação. Isso significa dizer que toda autoridade humana, ela não flui do próprio homem, mas ela procede diretamente do nosso Deus. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 13. Porque não há autoridade que não proceda de Deus, porque as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, a coisa que a gente precisa entender é que a autoridade que nós temos como pai, como mãe, como oficial da igreja, como um governante ou um juiz, ou qualquer que seja a nossa vocação, é uma autoridade derivada. É importante essa palavra, derivada, ou seja, procede primeiramente da autoridade de Deus. E essa autoridade, irmãos, por proceder de Deus, ela deve se submeter à vontade de Deus. Ou seja, Deus não somente estabelece as autoridades, mas Ele também estabelece como essas autoridades devem exercer o seu governo. Ou seja, de acordo com a palavra de Deus. Aquele que está numa posição de autoridade, ele não tem o direito de exigir dos seus subordinados nada que seja contrário à lei de Deus. Eles não podem exigir dos seus subordinados que obedeçam a eles, às ordens deles, quando estas estão em conflito com a vontade do nosso Deus. Não. Lembra dos apóstolos? As autoridades de Israel perseguindo os apóstolos de Cristo, ordenaram a eles: olha, nós não permitiremos que vocês continuem pregando no nome de Jesus Cristo. E qual foi a resposta deles? Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nesse caso, quando há um choque entre aquilo que a autoridade ordena e vai de encontro à vontade de Deus, nós devemos ficar com aquilo que Deus estabeleceu. Irmãos, a autoridade que Deus dá aos homens, ela tem um bom propósito. Ela visa promover a glória de Deus, que se manifesta, por exemplo, no meio de famílias piedosas e tementes a Deus, que se manifesta numa igreja forte e frutífera, e que se manifesta também numa sociedade mais justa. Isso mesmo. Quando o quinto mandamento é obedecido por nós, seja na função de líder ou liderado, a consequência, irmãos, com a graça de Deus, é que as nossas famílias serão abençoadas com filhos tementes a Deus. A igreja será abençoada com pessoas que podem servir na igreja, e também isso vai promover uma sociedade mais justa. Irmãos, é importante destacar que a autoridade que vem de Deus e é colocada sobre pessoas para governar outras pessoas, ela deve ser exercida com uma motivação servidora. Isso é muito importante. Aquele que está na posição de governar, ele tem que entender que ele é ministro de Deus. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui. Ele está falando no contexto das autoridades governamentais, mas isso se aplica a qualquer situação, seja na relação entre patrão e empregado, seja na relação entre marido e mulher, pais e filhos, e também na relação membros e oficiais da igreja. Ministros de Deus. E a palavra ministro aqui, ela traz a ideia de estar à disposição para servir. Um ministro é aquele que serve, é aquele que ocupa um cargo não para si mesmo, não para buscar os seus interesses, não para promover a sua própria
vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Esse é o sentido. E isso é o propósito, irmãos, de Deus estabelecer autoridades para que elas sirvam ao povo e não se sirvam do povo. Nós estamos há poucos dias de uma eleição municipal e aqueles que serão eleitos, eles estarão ocupando os seus cargos para servir a população, trabalhar para o bem do povo, para o bem-estar do povo. Porém, irmãos, o que nós encontramos muitas vezes é o oposto disso. Por causa do pecado, o que nós vemos não é uma autoridade servidora, mas uma autoridade egoísta, ditatorial, que muitas vezes toma conta do relacionamento das pessoas. Você assiste uma reportagem, você vai ver exemplos de pais perversos que afligem a vida dos seus filhos. Você vai ver exemplos de patrões exploradores que prejudicam a vida dos seus empregados, líderes religiosos, legalistas, que impõem regras sobre a vida dos membros da sua igreja e que se utilizam desses membros para o seu próprio enriquecimento. Você vai ver governantes ditatoriais e por aí vai, meus irmãos. Muitos usam a autoridade que lhes foi dada por Deus, não para servir, mas para oprimir as pessoas. Cristo ensina exatamente o oposto disso. Cristo percebeu que entre os seus discípulos havia desavenças para ver quem deles era o maior, o superior, porque eles estavam visando a grandeza do cargo e não o serviço que esse cargo estabelecia. E por isso Jesus disse, irmãos, assim, em Mateus 20, 25 a 28, chamando os discípulos para junto de si, ele disse: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será dessa maneira. Pelo contrário, quem quiser ser grande entre vós, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos, tal como o Filho do Homem, ele mesmo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se tem alguém que honrou este mandamento, foi Cristo. Irmãos, se tem alguém que tem toda a autoridade no céu e na terra, é Ele. Ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas Ele usou a sua autoridade não para explorar as pessoas, não para subordiná-las a situações que contrariam a vontade de Deus. Ele não fez isso. Ele usou a sua autoridade para servir. A tal ponto que ele serviu dando a sua vida em resgate por muitos. Esse mandamento, ele nos chama a essa condição de servir. Agora, olhe para o mandamento em si, para a primeira palavra desse mandamento: honra o teu pai e a tua mãe. Essa palavra, ela traz a ideia de você ter em alta estima ou revelar, expressar a máxima consideração pela pessoa que Deus colocou para governar a sua vida. Primeiramente, o nosso pai e a nossa mãe. Então, honrar o pai e a mãe. Para um filho ainda jovem, adolescente, criança, esse honrar expressa considerar os bons conselhos dos seus pais e dar ouvidos a eles, atender às suas boas instruções. Para um filho mais velho, que já tem os seus pais bem idosos, esse honrar, ele pode se expressar mediante o cuidado amoroso, de você agora servir aquele que tanto lhe serviu, que tanto trabalhou
em sua vida para o seu bem. Isso é algo que agrada, irmãos, e alegra o coração de Deus. Quando nós honramos os nossos pais até o último dia da vida deles, cuidando, expressando afeto, carinho, até o dia em que Deus os levar, desta vida. Devemos honrar a todas as autoridades, porque elas estão investidas da autoridade de Deus para promover o nosso bem. Isso se aplica ao lar, como eu disse, isso se aplica também no meio, no nosso ambiente de trabalho. O apóstolo Paulo, ele vai mostrar isso claramente. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 e 6 de Efésios, ele traz diversas aplicações do quinto mandamento. No lar, quando a mulher é chamada a ser submissa ao seu marido, é a ideia de realmente aceitar a boa liderança, a liderança amorosa daquele que o Senhor escolheu para ser o guia dela. Isso não quer dizer que a mulher não pode dar conselhos, ter a sua opinião, não é nada disso. Mas ela vai aceitar de bom grado a liderança amorosa daquele que o Senhor estabeleceu para ser o seu guia. Da mesma forma, no seu ambiente de trabalho, nós devemos fazer o nosso serviço fielmente, para o bem e para a prosperidade da empresa em que nós trabalhamos. Deixa eu ver se esse barulho passa. Acho que é na outra rua, não é isso? Aí está chegando aqui, né? Vamos tentar concentrar aqui. Essa semana vai ser assim, até próximo domingo. Meus irmãos, nós devemos voltar a nossa atenção aqui para o quinto mandamento. E uma coisa interessante que o nosso catecismo apresenta para nós é que nesse ato de se submeter aos nossos governantes e superiores, ele traz uma aplicação importante, que nós devemos ser pacientes com as suas fraquezas e com os seus defeitos. Irmãos, isso aqui é algo importante de se destacar, porque todos nós somos pecadores, aqueles que lideram e aqueles que são liderados. E às vezes podemos faltar com sabedoria na atuação que Deus estabeleceu para nós. Devemos entender, primeiramente, que não é fácil exercer autoridade. Exige muito esforço, paciência e sabedoria. Porque aqueles que estão sob a nossa liderança, eles são pecadores, eles têm suas falhas também. Você já sabe da dificuldade de criar um filho pequeno, porque você já vê ali a semente do pecado se manifestando na vida daquela criança. Então é um trabalho ardoroso. Mas qual é muitas vezes a nossa fraqueza? A nossa fraqueza muitas vezes é reclamar, murmurar, criticar aqueles que estão
que estão sobre nós, né, exercendo a sua autoridade. Nós temos essa fraqueza de criticar os nossos pais, criticar os nossos governantes. É claro que críticas justas e bem colocadas em determinados contextos podem até serem bem-vindas, mas nós devemos, antes de qualquer coisa, orar, irmãos. Gastar a nossa energia orando pelos nossos pais e pelos nossos superiores, para que Deus conceda a eles a graça e a sabedoria para exercerem fielmente a sua autoridade. Isso é o que o apóstolo Paulo diz, que uma das principais tarefas da igreja é orar por aqueles que estão investidos de autoridade. Paulo diz isso lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, no verso 1 e 2: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Nós temos de orar, meus irmãos, por aqueles que estão numa posição de autoridade. Orar primeiramente para que Deus trabalhe no coração deles, para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Isso se aplica, por exemplo, a um jovem que vem para a igreja, cujo pai ou a mãe são descrentes ainda, e não sabem lidar com eles da forma correta. Então é preciso orar para que eles se convertam, conheçam a verdade, sejam salvos. Da mesma forma, os nossos líderes, os nossos governantes, aqueles que estão no poder executivo, no poder judiciário, legislativo, orar por eles para que também, primeiramente, conheçam a verdade, mas também para que promovam o bem-estar da população, promovam a justiça de acordo com o que Paulo diz em Romanos capítulo 13. Eles são ministros não para o mal, mas para o bem dos seus liderados. Amados irmãos, esse mandamento ele é muito importante para abençoar a nossa vida. E a desobediência dele é algo muito sério, que traz danos terríveis para os nossos relacionamentos de um modo geral. Não sei se vocês sabem, mas a rebelião, a desobediência ao quinto mandamento, ela não se deu depois que Deus deu a lei, mas ela aconteceu ainda lá no paraíso, com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Qual foi a essência do pecado dos nossos primeiros pais? Literalmente, a mulher e o homem deram ouvidos à voz de Satanás e desobedeceram a uma ordem clara de Deus: não comer daquela árvore, não comer do fruto daquela árvore que Deus havia proibido. Mas qual foi a essência desta desobediência? Foi se rebelar contra uma ordem clara de Deus. Ou seja, não se submeter à autoridade divina. Esse foi o primeiro pecado. Essa é a essência do pecado, do primeiro pecado. A gente poderia relacionar esse pecado com muitos outros da lei de Deus, com muitos outros quebra de outros mandamentos da lei. Mas aqui eu queria chamar a sua atenção para esse aspecto. Então, o que é um homem caído por natureza? Um homem caído por natureza, ele é anti-autoridade. Ele é contra a autoridade. Ele é avesso ao governo de outros sobre ele. Ele não aceita facilmente se colocar debaixo da direção de Deus para a sua vida. Essa é a realidade de todo ser humano caído. Irmãos, o homem, ele agora, ele deixou de ser um ser teocêntrico, ou seja, cujo Deus era o centro e o propósito da vida dele, para ser um ser autônomo. O que é uma pessoa autônoma? É aquela pessoa que faz a sua própria lei, que estabelece a sua própria verdade para si mesma.
O que Deus diz na sua palavra não tem nenhum valor, não é de interesse delas. Há um desprezo pelo Senhor, pela sua autoridade, pela sua palavra. Isso é evidente no mundo em que vivemos, irmãos. O resultado da queda é este: o homem, quando o assunto é a autoridade, o homem, ele é rápido, disposto para se rebelar, seja no sentido de se submeter, seja também no sentido de exercer a autoridade de forma pecaminosa. O que é que a Bíblia diz que nós vamos ver nos últimos dias, e nós estamos vivendo esse período? Uma das coisas que Paulo diz tanto em Romanos quanto em 2 Timóteo é que os homens se tornarão desobedientes a seus pais e superiores. Irmãos, esse espírito anti-autoridade tem aumentado cada vez mais em nosso tempo. Os professores e as professoras sofrem na escola com isso. Os pais também sofrem nos seus lares, diante da rebeldia dos seus filhos. Então há esse aspecto da rebeldia contra a autoridade, pecado contra o quinto mandamento, mas há também o outro lado da moeda, o abuso da autoridade, a opressão daqueles que Deus subordinou ao nosso domínio. É isso que Paulo diz, que os homens serão não somente desobedientes aos pais, eles serão arrogantes, implacáveis e cruéis. Muitos estão usando a sua autoridade para serem servidos e não para servir, para buscar o seu próprio bem, à custa da exploração e da opressão dos outros. Amados, nós somos confrontados aqui com a realidade do quinto mandamento. E cada um de nós aqui, seja como filhos, como pais, patrões ou empregados, subordinados ou superiores, de alguma forma, já pecamos contra o quinto mandamento. Desobedecemos, sim, a este mandamento. Falhamos em promover o bem no uso da nossa autoridade. Falhamos em não dar ouvidos aos bons conselhos daqueles que o Senhor estabeleceu sobre nós. E nós precisamos, irmãos, confessar ao Senhor a nossa transgressão contra este mandamento. E a boa notícia para nós é que em Deus há graça, em Deus há perdão, em Deus há também a força que vem do alto para nos ajudar a cumprir este mandamento fielmente. Irmãos, nós devemos olhar para Cristo aqui. Eu já citei que Ele é aquele que por excelência guardou este mandamento. E de fato, irmãos, o Senhor Jesus, Ele exerceu a sua autoridade com sabedoria, com prudência, com uma motivação servidora, mas também Ele se submeteu às autoridades. Veja, a Bíblia diz que Ele era submisso aos seus pais, ainda garotinho, com 12 anos, naquele episódio, quando ele está ali no templo, discutindo a lei com os mestres de Israel. Ele era submisso aos seus pais. Mas ainda ele foi submisso ao seu Pai Celestial, cumprindo fielmente
o que Deus estabeleceu para ele fazer, abrindo mão da sua glória, assumindo a forma de servo, para morrer pelos nossos pecados, inclusive o pecado contra o quinto mandamento. Que bênção para nós, irmãos. Cristo pagou com o seu sangue a nossa dívida, a nossa culpa diante de Deus em relação a este pecado e a todos os outros pecados contra a lei de Deus. E mais do que isso, a obediência dele a este mandamento é também depositada na nossa conta, de modo que Deus olha para nós em Cristo como se tivéssemos cumprido perfeitamente este mandamento. E sem falar, irmãos, que o Senhor também derrama sobre nós o poder do Espírito Santo, que vai nos capacitar a ser um pai, uma mãe exemplar, que cumpre fielmente o seu dever de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai capacitar você, jovem, você, adolescente, a olhar para os seus pais e dizer: este meu pai, esta minha mãe, este homem e esta mulher, foi Deus quem estabeleceu para governar a minha vida para o meu próprio bem. Vou dar ouvidos aos seus bons conselhos e vou ter paciência com as suas fraquezas. E assim também, irmãos, em todas as outras esferas da nossa vida, no trabalho, a nossa relação com as autoridades instituídas por Deus. Isso é a graça do Senhor em nosso favor. Mas eu queria terminar com também um aspecto positivo, encorajador, para nós honrarmos a Deus guardando o quinto mandamento. Veja que de todos os mandamentos, este aqui é o primeiro que vem com uma promessa anexada à ordenança. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor apenas, ele poderia ter dito: honra teu pai e a tua mãe, e pronto. E já estava de bom tamanho para nós, porque é a ordenança dele. Mas aprove a ele estabelecer aqui uma promessa, um encorajamento à obediência. Faça isso, ele diz. Para quê? Para que te vá bem na terra e sejas de longa vida no lugar que o Senhor teu Deus te dá. Aqui há uma promessa de Deus anexada ao quinto mandamento. Ou seja, a bênção, ela vem mediante a obediência. Isso de um modo geral, irmãos. É importante destacar isso. A consequência vai ser essa: Deus vai abençoar os filhos que honram os seus pais com prosperidade e com longevidade. Eu queria ler aqui em Provérbios capítulo 4, do verso 10 ao 13. Olha o que diz aqui. Provérbios 4, 10 a 13. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Isso é o pai falando para o filho. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. E se te multiplicarão os anos da vida. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas não se embaraçarão os teus passos. Se correres não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Agora veja o contrário disso. No verso 19 desse mesmo capítulo. O caminho dos perversos, e aqui a gente pode pensar, o caminho de um filho rebelde é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Então aqui nós temos, irmãos, um chamado
um encorajamento à obediência. Deus promete abençoar a vida dos filhos obedientes. O que é que infelizmente a gente tem visto na vida de muitos jovens que rejeitam desde cedo a instrução, a boa instrução de seus pais, que não se submetem à disciplina deles. Nós vemos eles colherem frutos podres dessa sua desobediência, porque não dar ouvidos aos pais vai, consequentemente, levar os filhos a se colocar no perigo, num caminho de imprudência, e sem perceber, eles vão se lançar numa vida de abismo, quando se juntam com más companhias, quando começam a usar bebidas e depois drogas e se prostituírem. Qual é a consequência disso? Quando não, uma doença, a morte. A rejeição da instrução dos pais pode levar à partida precoce. E a gente tem visto isso por aí, precisa ir para longe. Talvez em alguns parentes nossos. A gente tem visto isso. Os rebeldes dificilmente terão a vida longa. Mas o pior não é isso, irmãos. O pior é que a rebeldia conduz àquilo que a Bíblia chama de morte espiritual e eterna. Morte espiritual e eterna. Mas eu queria terminar encorajando os filhos dos crentes, dizendo que aceitar de bom grado a instrução dos pais trará para você uma vida abençoada. E eu acredito que é o desejo de todos os filhos aqui, todos os nossos jovens, ter amanhã também uma família abençoada por Deus, filhos tementes a Deus, ser uma bênção na sociedade de um modo geral, porque é isso que acontece. Veja a consequência lógica não, a consequência graciosa da parte de Deus para nós. Famílias estruturadas, é uma expressão que é muito usada, família estruturada. O que é uma família estruturada? É uma família temente a Deus, onde todos procuram honrar o Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Qual vai ser a consequência de uma família assim? Uma igreja forte, uma sociedade mais justa. Os nossos filhos não terão nenhuma dificuldade de se submeter às autoridades que serão estabelecidas sobre eles em todas as esferas da sua vida, e eles se tornarão pessoas úteis na sociedade, porque é isso que nós devemos trabalhar, que os nossos filhos sejam úteis na igreja e fora da igreja. E a minha oração, irmãos, é que o Senhor estabeleça a sua graça em nossos lares, para que de fato essa promessa se cumpra na vida dos nossos filhos. Não é apenas prosperidade material, ou muitos e muitos anos de vida, isso é dom de Deus também. Isso é uma consequência da obediência também. Se você vai herdar algo que seus pais deixam e vai cuidar disso muito bem, a consequência é essa, que você vai prosperar. Mas mais do que isso, é viver com o Senhor para sempre. É a vida eterna. Porque a quem Deus promete a vida eterna? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Não é isso que diz lá, acho que é o apóstolo João: o mundo passa, os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está no céu, viverá eternamente. Que Deus abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, para que possamos entender e aplicar em nossa vida o ensino do 5º mandamento. Amém. Nós vamos